A ideia do documentário surgiu porque eu comecei a observar entre os meus amigos, atores, algumas dores. São atores que estavam incluídos no mercado, já trabalhando bastante, com toda uma colocação, com carreiras lindíssimas, e que atualmente começaram a ter alguns questionamentos sobre o futuro da própria carreira, né? Porque a gente está no meio de uma grande revolução, muito silenciosa, que pouco se fala, mas que está mudando completamente o mercado por diversas características de produção, de consumo. E aí eu comecei a estudar tudo que era possível sobre tudo que rodeava os atores no audiovisual brasileiro. Então eu fui traqueando desde lá de trás da onde surgiu o nosso audiovisual, em que momento os atores se inserem dentro, de que forma, como que a gente se desenvolveu, o que a gente pegou como referências, o que a gente se baseou em outras escolas, como a gente adaptou para a nossa realidade e como que isso hoje em dia influencia a performance do ator dentro de cena. Quando eu comecei essa pesquisa, eu fui percebendo o vespeiro que eu estava me metendo, porque são muitas variantes para essa resposta. E a resposta qual que era? Para qual pergunta? Era por que a gente está atuando da forma que nós estamos atuando dentro do nosso audiovisual. É engraçado, né? Até o verbo atuar começou a se tornar, de certa forma, pejorativo, né? Tipo, os diretores, é uma tônica hoje em dia de diretores falarem, oh, você está atuando demais, atua menos, tá muito teatral, mas em que momento isso começa a dar um cheque na nossa cabeça, né? Por que atuar antigamente era legal e hoje em dia não é legal? Eu tenho que desatuar? Seja você mesmo. O que é ser você mesmo? Eu não estou sendo eu mesmo neste momento, nessa câmera. A partir do momento que existe um ponto de observação, que é esta câmera, eu não sou mais eu mesmo. Existe um portar-se, eu já adquiro uma nova persona. Então o documentário veio para pegar todos esses pontos conflituosos e tentar responder algumas dessas questões. Para mim, atuar era a tônica mais bonita que existia ao entrar dentro do universo cênico, seja na frente de uma câmera, seja num palco. É lindo, atuar é lindo, né? E eu comecei a ficar meio pesaroso até, tipo, por que a palavra que eu mais amo tá morrendo? Mesmo que ela esteja sendo usada de forma descontextualizada, porque quando te pedem para parar de atuar, não é que não querem que você atue, é que exagera menos, seja menos teatral, diminui um pouquinho, adapta a linguagem. Só que usou-se essa questão do atuar, você está atuando demais, como algo que casou em cima dessa ideia, o que eu acho uma pena, porque ela é equivocada. Tanto um dos livros da moda, livro de cabeceira dos atores atualmente, é o Como Parar de Atuar. Já li o livro já de cabo a rabo umas 3 vezes e ele é super interessante. Mas o marketing em torno é Como Parar de Atuar. Ué, se o ator não atua, até morfologicamente a palavra casa, o ator atua. Se ele não atua, ele é o quê? Ele entra em cena? Mas entrar em cena é o quê? Aí eu acho que pode parecer uma besteira, mas esses equívocos no verbo que a gente está usando com o outro, e até de não pensar isso mais aprofundadamente, a gente acaba caindo em ciladas, inclusive dentro de cena, na minha opinião. Então, se eu não estou atuando, eu estou fazendo o quê? Eu acho que a principal mensagem que o documentário passa é que existe sim múltiplas respostas e que estamos vivendo uma época muito confusa. Eu tô confuso como ator. Eu tô muito confuso como ator. Embora eu vou falar uma coisa muito contraditória. Embora eu tenha muitas certezas. Isso é muito louco. Eu acho que é meio que a imagem do que a gente está vivendo hoje em dia. A gente está sendo abastecido de muitas referências, de muitas informações, é muita coisa ao mesmo tempo. A arte ela está confusa, a tecnologia está colando cada vez mais, a gente está sendo bombardeado por inteligência artificial, por uma entrada massiva dos influencers dentro do universo cênico, dentro de novelas, filmes, uma mudança de característica de mercado, o mercado é outro. Então é uma série de informações em que eu, como ator, sou bombardeado
que deixa a gente numa montanha russa de emoções, que é meio que saber lidar com isso, né? Tem dias que eu acordo que eu falo assim, caraca, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mais nada. E tem dias que você fala assim, entendi, é isso. E eu aprendi a aceitar. Eu parei de lutar contra algumas coisas, embora eu discorde de muitas delas. Por exemplo, eu discordo de não haver teste presencial, por exemplo. Eu acho isso uma pena. Eu acho que a presença de um diretor me dirigindo muda completamente e acessa lugares em mim que eu, como ator, que sou um veículo, com uma boa direção eu posso ir para lugares inimagináveis. E o self-test, o teste que é feito em casa, eu vou sempre no lugar que é um lugar mais confortável. Ele é limitado. Nós, atores, gerenciamos toda a nossa esperança e toda a nossa potência de energia em torno de uma palavrinha, chamada mercado. O que é o mercado? É uma loucura. Mercado é uma loucura. O que é o mercado? Mercado audiovisual brasileiro é ainda, por mais que a gente tenha uma história linda já, mas a grande verdade é que ainda não existe mercado. Tem profissões do set que ainda nem são ainda reconhecidas. A gente está aprendendo ainda como mercado, porque o mercado ainda não existe, a gente está estabelecendo. Eu acho que a nossa função como profissionais do audiovisual é entender em que momento nós estamos. E o momento em que nós estamos é construir o nosso futuro e o nosso presente. É esse o momento de vida que nós estamos. Eu fui para trás das câmeras para tentar ser um ator melhor. Esse foi meu primeiro input. Só que quando eu fui para trás das câmeras, como roteirista, como diretor, eu comecei a entender que as coisas não são tão diferentes. São só maneiras da gente conduzir o veículo que é a história que está sendo a grande potência, o produto que a gente está construindo. É só um chip que troca na sua cabeça. E eu descobri que, para mim é muito prazeroso, porque eu descobri que eu amo contar histórias. Atrás das câmeras, como roteirista e principalmente como ator. Sabe uma coisa que eu não entendo? De nós, atores mesmo? Eu não entendo, porque assim, o que faz o ator? O ator atua, certo? Aí o ator reclama que, nossa, não estão me chamando para atuar. Mas eu nunca entendo o que é que te impede. O que é que te impede de atuar? Não estão me chamando para atuar. O Cristiano Ronaldo, no futebol, ele vai lá pro treino dele, ele treina, aí ele vai chamado pro jogo, ele joga. Quando ele chega na casa dele, ele pega a bola, vai lá com o filho dele, jogar bola no quintal. Ele encontra os amigos e vai jogar bola. Ele joga bola porque ele é um jogador de futebol e ele joga bola e ele ama jogar bola. Por que o ator não atua? Por que a gente depende de um mercado para definir se eu atuo ou não? Por que eu não acordo todos os dias? Se o que eu amo é atuar, e este é meu ofício, por que eu não acordo todos os dias, alugo uma sala de ensaio ou faço na sala da minha casa? E eu atuo todos os dias. Eu não entendo. Se o que se ama é o ofício, por que esse ofício não é exercido independente do caráter comercial? Como é que eu trabalho quando eu não estou trabalhando? Para mim, eu penso muito nessa frase. Como é que eu trabalho quando eu não estou trabalhando? A busca pelo real tem sido a tônica do momento. Tanto que o mercado, olha a palavra de novo. O mercado tenta colar o ator na realidade. A personagem é um médico. Vamos chamar um médico. Porque o médico já é médico e ele vai ser mais fácil porque ele já é médico. Eu não preciso ter todo o trajeto de construção junto desse ator para ele chegar no médico. Então, a persona, que é aquilo que se é, que é aquilo que eu sou, está começando a se confundir com aquilo que é a personagem, que é aquilo que é construído. Só que isso é uma cilada. Isso é uma cilada muito engraçada, que eu vejo diretores experientes caindo nessa grande falácia. Porque desculpa o palavreado, mas é burro. É ingênuo e é burro. Porque isso é limitado. Isso funciona. Não estou falando que não funciona. Funciona. Num primeiro momento, para coisas muito curtas, isso funciona. Mas no
todo, isso acaba produzindo alguns buracos e alguns vazios de produção, porque o real é uma convenção. A linguagem do joga o texto fora. O que é jogar o texto fora? Encher de pequenas pausas, entonações. Então o ator, para fingir que ele tá falando, jogando o texto fora, na verdade só se criou uma nova convenção de criar pequenas sujeirinhas dentro do texto para parecer um naturalismo. Mas que é um outro tipo de convenção. Se você pega Se Meu Apartamento Falasse, que é um filme de 1960, sei lá, acho que é 1960, um filme muito antigo, que eu amo, é extremamente caricato, exagerado, grande. A interpretação é de uma outra escola mais antiga, só que eu acredito em tudo. Você vai falar que aquilo não é real? É real pra um caralho. É muito foda. E é muito bonito e a gente acredita. Eu acredito no palhaço do circo, dentro da convenção que ele se propõe. Então quando a gente busca o real, vou chamar alguém que é aquilo que se é. É uma bobagem. É uma bobagem. A conclusão que eu cheguei, fazendo esse documentário, realizando toda essa pesquisa, é que nós atores precisamos tomar cuidado e o mercado, que eu acho que ainda nem existe direito, também. São cuidados coletivos. Eu acho que o ator precisa acordar e os diretores precisam acordar para diversos micropontos que a gente precisa debater. Por exemplo, uma opinião que é muito polêmica, que é a presença de influenciadores dentro de produções como uma novela, séries, etc. Uma pena que a gente esteja se balizando pelo meu número de seguidores para potencialmente tornar uma produção viável. O meu número de seguidores em determinadas produções determina se eu sou escalado para um papel ou não. E eu acho isso de uma besteira, que se você estudar 5 minutos de marketing, você vai entender o quão idiota é essa linha de pensamento. De um ponto de vista mercadológico, já se entendeu que são veículos diferentes, não necessariamente há a conversão de venda ou a conversão de audiência. Então é uma fragilidade mercadológica você pensar, do ponto de vista de marketing, que você escalar um influenciador para o papel vai se reverter em público. Primeira fragilidade. Segunda, que você vai acabar com a performance do teu produto. E produto ruim flopa. Se o teu produto é uma merda, ele vai fracassar. E terceiro, e eu acho que o mais importante, que aí é uma provocação para produtores e diretores, que se você quer escalar um influenciador digital, ao invés de um ator com embasamento, com um estofo, para o teu papel, dentro da tua produção, significa que você não tem a menor confiança no teu trabalho. Você não tem a menor segurança da tua dramaturgia, do teu roteiro, ser bom o suficiente para atrair um número de público e o teu produto ser relevante. Ou a tua direção, ou a tua produção. Quer dizer que tua novela é ruim. Porque ela não vende por si só. Produto bom vende por si só. Pode olhar, a gente ganhou um Oscar agora, né? Olha o elenco. Mas tem atores famosos que mercadologicamente vende. Não estou falando sobre fama, não estou falando sobre... Eu entendo que um produto precisa vender e que determinados nomes chamam um pouco de bilheteria. A presença da Fernanda Montenegro, óbvio, eu vou ao cinema ver a Fernanda Montenegro. Ela chama público. Fernanda Montenegro é uma puta atriz, com uma puta carreira, que adquiriu a fama que tem pela competência do teu trabalho. Quem é que você escala para a tua produção? Por competência de trabalho ou porque você quer colar na fama do outro? Se você quer colar na fama do outro, você é um bosta.